Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma roda de conversa, né? Onde ao longo desse mês aí a gente vem trabalhando com algumas temáticas que são extremamente pertinentes, né, para a nossa população de Araraquara e região. Cabe ressaltar que as temáticas são temáticas colocadas pelos próprios internautas. Uma vez sendo solicitado o tema, a gente procura um profissional que seja competente para desenvolver esse tema aqui junto conosco, nessa roda de conversa e reflexão. Então, para a gente iniciar hoje, para quem não me conhece, eu me chamo Paulo Lima, sou psicólogo de formação, trabalho no equipamento da saúde chamado CAPS, que é Centro de Atenção Psicossocial 2, aqui na cidade de Araraquara. Também sou professor no Centro Educacional e Técnico de Araraquara, na Escola CETEC, e atuo como psicólogo clínico autônomo há aproximadamente 15 anos, aqui onde eu tenho consultório particular aqui na cidade. E hoje nós vamos refletir um pouco sobre uma questão que vem aí acometendo várias pessoas, várias famílias, e não poderíamos aí deixar passar batido um tema tão importante como esse, que é a questão aí do isolamento social, né? O que vem ocasionando aí na vida das famílias e na vida das pessoas como um todo. Então, o tema da nossa live de hoje é: o isolamento social pode estimular o consumo de bebidas alcoólicas? Nossas emoções podem interferir nesse consumo? E aí, para falar desse tema, para a gente refletir sobre esse tema hoje, nessa grande roda de conversa, eu convidei a Miriam Onofre, que é professora, doutora do Serviço de Medicina Bucal da Faculdade de Odontologia de Araraquara, Unesp. A Miriam também é membro do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, o COMAD, aqui na cidade de Araraquara. Então, professora Miriam, é com você. Gostaria que a senhora se apresentasse aí aos nossos internautas e falasse um pouco sobre você para a gente iniciar aí essa grande roda de conversa. Boa noite, seja bem-vinda. Bom, boa noite, Paulo. Boa noite a todos que estão conosco essa noite, que vão compartilhar esse momento, né? Essa conversa. É mais uma conversa, apesar do assunto ele ser um pouco difícil às vezes, né? Mas há uma abertura aí para a gente conversar de forma bem livre, bem tranquila, né? Eu agradeço muito, Paulo, o seu convite, a oportunidade da gente estar aqui, principalmente por ser você, pelo trabalho que você está fazendo, uma pessoa muito especial desde dos tempos bem longe que a gente se conhece, né? Eu tenho um carinho muito especial por você e a gente nunca deixou de ter contato durante todos esses anos, apesar de você, depois de ter feito o aprimoramento, a gente ter se afastado um pouco mais em relação ao dia a dia, porque a gente se via todos os dias, né? Mas é um trabalho muito importante que vocês estão fazendo, essa abertura para vários assuntos, né? Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, né? Como você disse, sou professora da Odonto, né, da Unesp, e lá a gente trabalha já há algum tempo com relação à prevenção, né, de uso principalmente de bebidas e de outras drogas, né? Eu já faço parte do Conselho Municipal de Política sobre Drogas já há algum tempo, não me lembro precisamente desde quando, né? E a gente tem procurado fazer um trabalho voltado mais para a área de prevenção e também em relação às outras atividades que podem trazer um benefício para a nossa comunidade lá, como a parte cultural, de shows, gincanas, né? Grupo de teatro, que o Gui, que falou a semana passada, coordena junto comigo, né? Então, a gente não fala só da parte
teórica ou científica do assunto, mas a gente tenta trabalhar em outras áreas para poder elevar e mudar essa conversa em relação ao álcool, né, e a bebida. Ok, professora. Professora Miriam, então, para iniciarmos o nosso bate-papo de hoje, eu gostaria de agradecer imensamente a sua disponibilidade e presença aqui conosco nesse canal, né, que é um canal democrático, esclarecendo aí questões que são extremamente relevantes para a sociedade de Araraquara e região, porque essas lives elas ficam gravadas e disponibilizadas às pessoas que queiram, que tenham interesse em visualizar a qualquer momento. Então, para iniciar, eu gostaria de perguntar, na tua visão, o que mudou no mundo desde que celebramos 2020? E que mudanças tudo isso provocou na vida das pessoas? Olha, parece que já ficou tão distante, né? Foi um início de ano tão tumultuado, um meio de ano, né, tumultuado. Quando a gente brindou lá a chegada do ano novo, né, eu também brindei, porque eu acho importante quando a gente vai falar de bebidas, falar, eu consumo álcool, eu não sou uma adicta, né, não tenho dependência, mas também não sou uma abstêmia, né. O álcool faz parte da minha vida, uma família italiana, inegavelmente, as comemorações são com bebidas, isso faz parte da nossa rotina. Então, é importante porque às vezes a pessoa fala, ela não bebe, vem falar de bebida. Não, eu consumo e o que eu vou falar é exatamente o que eu aplico no meu dia a dia, né? Então, quando a gente brindou, e tem até alguns memes que falam, né, pediu para que o ano fosse inesquecível, passa no RH, né? Não, acho que como todo mundo, a gente pensou que que seria um ano muito bom, um ano de muita esperança, né? Mas logo a gente já começou, logo nos primeiros dias, a ver notícias em relação à China. Não vou aqui traçar nenhum drama, né? Mas apenas para a gente situar por que a gente tem todas as razões para estar ansiosa, estarmos ansiosos, estarmos, às vezes, até em pânico, né, com uma tolerância menor em relação à situação, porque tudo foi muito inesperado e muito rápido. Então, logo a gente começou a ter as notícias de uma doença respiratória grave que existia na China, parecia que estava longe. De repente, no dia 30 de janeiro, já tem um pânico mundial em que a Organização Mundial de Saúde já declara um estado de emergência de saúde pública de importância internacional, né? E a partir daí a gente começou a assistir atônitos as mortes que ocorriam na Itália, na Espanha. Logo em 26 de fevereiro já temos o primeiro caso no Brasil, então logo chegou, inclusive minha prima foi um dos primeiros casos, veio do Irã e estava contaminada com a Covid. Em 17 de março a gente já vê casos de morte, as primeiras mortes ocorrendo, né? Em março já decreta a quarentena, e que nós estamos hoje flexibilizando, mas que ainda estamos em quarentena, e a gente viu logo o Brasil superar vários países, inclusive os números de mortos da China. É inevitável que isso não viesse a nos afetar, né? Hoje nós estamos com quase 67 mil mortos, né? Mais de 1.700.000 pessoas infectadas. Então, já batemos cada dia recordes diferentes. Araraquara, que a gente está aqui localizado e pensou que a gente estaria até mais longe, hoje a gente já está com quase 1.200 infectados, 15 óbitos, então é impossível e inevitável que nessa situação a gente não se sinta mexido, né, que isso não altere as nossas emoções, porque não foi só isso, né, mudamos toda a nossa rotina, então, de repente, todo mundo passou a trabalhar em casa, coisa que muita gente
tinha muita dificuldade ou não tinha ainda a prática de trabalhar em casa, quem tem filhos, os cuidados, as aulas, as lives com as tarefas, sempre o estresse de saída, de chegada, né, o risco e o medo da contaminação, a restrição do lazer, afastamento da família, dos amigos, isso pesa muito. Então, inegavelmente, isso trouxe sofrimento, angústia, pânico, né, muitas pessoas entraram em depressão, então houve um turbilhão de emoções. Eu não estou falando dos outros, estou falando de mim, de nós, né, estamos todos no mesmo barco. Então, é impossível que isso não mexa com as nossas emoções. E isso se reflete numa série de dados, inclusive, porque logo, isso nos outros países, isso ficou bem claro, na China, na Europa, né, que esses fatores mexeram com o emocional, com a saúde mental das pessoas. No Brasil, nós tivemos, até ontem saiu numa revista, no jornal da FAPESP, a publicação de parte de um trabalho que já tinha sido divulgado, me parece, no final de março, que ela foi realizada pela Unicamp, pela UFMG e pela Fiocruz, em que ela avaliou 40 mil brasileiros, e ela mostra que 50%, nesse de ontem, eles se restringiram a falar só do estado de São Paulo. Então, eu vou falar do estado de São Paulo, que é onde a gente está inserido. E mais que os dados, eles se refletem no resto das outras regiões do país. Então, em torno de 50% da população adulta diz, ele sente ansiedade ou nervosismo com frequência. Acho que é muito difícil você não se ver nessa situação, eu e todo mundo que está com a gente nesse momento, né? Mais de 40% dessas pessoas dizem se sentir triste, deprimido, e passou a ter uma rotina nesses sentimentos durante a quarentena, né? Uma boa parte deles, um terço, passou a sentir problemas com sono, não tinha problema para dormir tudo, mas passou a ter insônia, né? Então, isso, inevitavelmente, afeta. Outra coisa importante que foi observado nisso foi a piora da saúde. Então, muitos começaram a ter dores, principalmente dores de coluna, o sedentarismo também aumentou, houve uma piora bem acentuada do hábito alimentar, então a maioria consumindo mais frituras, menos verduras, menos frutas, né? E um outro impacto importante que a gente não pode desconsiderar, que é a diminuição da renda, né? Então, inevitavelmente, houve uma piora da qualidade de vida nossa nesse momento. Então, acho que todo mundo, se cada um for colocar o que passou por esses meses, né, teve pessoas que perderam pessoas na família, e amigos, isso aconteceu com a gente, eu perdi uma cunhada, tivemos o falecimento de alguns amigos, todos de São Paulo, né? Então, assim, ela não está fora, essa é uma realidade, né? Tá uma realidade que atinge a todos, de forma imediata, direta ou indireta, né? E a gente ainda está caminhando nesse processo aí da pandemia. Então, é inevitável que a gente não se sinta afetado e que a nossa saúde física e emocional não se ressinta de todos esses acontecimentos. Ok, só para lembrar, né, como eu trabalho no equipamento de saúde mental aqui da cidade, essas situações que a senhora acabou de colocar, a gente vem percebendo aí um aumento, né, de procura pelos serviços muito grande, né? Eu até converso com os meus amigos que o número de atendimentos vem aumentando aí de forma crescente, exatamente em decorrência de toda essa mudança que essa pandemia ocasionou na vida de todos nós, conforme a senhora narrou aí, né? Então,
a questão do elevado nível de ansiedade, da questão do estresse pós-traumático, da questão do desenvolvimento aí de quadros depressivos que vão de moderados a graves, inclusive com tentativas de suicídio, a questão da perda do emprego e a diminuição da renda acaba disparando também essas questões emocionais, o que leva muitas vezes a pessoa até a uma tentativa de suicídio, como foi o caso aí. A gente atende várias pessoas com tentativas de suicídio, sobretudo agora nesse período aí de pandemia, e hoje eu atendi uma moça muito bonita, né, com um casamento muito bem estabelecido, mas em decorrência aí da perda do emprego, em decorrência também da pandemia, ela tentou suicídio, foi parar até a UPA, e a UPA encaminhou essa paciente para nós, e hoje eu atendi. Então, é fato, né? Eu, como estou na linha de frente, eu percebo esse aumento aí de procura, exatamente em decorrência de toda essa mudança que afeta diretamente as nossas emoções, né? Então, só para enfatizar essa situação que, de fato, é uma situação real e que acontece. E, antes de eu ir para a próxima questão, eu gostaria de dar aí boa noite às nossas internautas, a Maria de Lourdes, a Renata Pinto, a Rosana Prado, a Rosimeire, a Leide, a professora Ana Paula, que está aqui conosco, a Vanessa Machado, né? E, diante da narrativa da senhora, no primeiro momento, né, que narrou muito bem todos os acontecimentos e essas mudanças aí que a pandemia ocasionou aí na vida de todos nós, né, eu queria saber se todas essas mudanças elas podem ter aumentado e contribuído para o consumo de bebidas alcoólicas pelas pessoas, né? Enquanto membro do COMAD, o que a senhora observa? Teve esse aumento? Não teve? Como que é? Paulo, sim, teve, isso ocorreu, esse aumento do consumo de bebidas e de outras drogas ocorreu em todos os países. Isso vem sendo mostrado em vários trabalhos publicados, que as pesquisas estão voltadas muito, estão sendo produzidas num volume muito grande, né? E realmente nós tivemos um aumento em várias situações. Tem pessoas, os primeiros estudos já mostram as pessoas estocando bebida em casa, então no primeiro momento foi uma loucura, todo mundo achou que ia acabar todos os mantimentos, tudo, não era só álcool gel que o pessoal estocou, não. Estocaram bebidas, uma grande quantidade, isso ainda continua, né, muito aumento do consumo de bebidas durante o trabalho, durante aulas, né, pelo EAD, então, isso ocorreu. Alguns estudos americanos mostram, nos Estados Unidos, mostram que os americanos, por volta de 1/3 deles, tem uma maior probabilidade de consumir álcool no horário de trabalho. Então, isso foi uma mudança, assim, que está sendo observadas em vários países, né? O álcool, é lógico, é o que maior se consome, apesar de ser uma droga lícita, ele traz sérios efeitos, e nós temos um número de doentes e de mortes por ano pelo álcool enorme, né? Assim como pelo tabaco também, são as duas drogas lícitas, mas que causam um aumento muito grande. A maconha também teve um aumento, e algumas substâncias que muitas vezes a gente não acha, não, é o opioide, também é uma droga, né, os benzodiazepínicos, então as pessoas ficam mais ansiosas, consomem uma maior quantidade de ansiolíticos, né, de medicamentos, os estimulantes também aumentaram, e a cocaína. Então, nós temos um aumento grande disso, né. Alguns dados de levantamentos globais também mostram esse aumento. Cerca de 43% das pessoas no mundo aumentaram o número de dias que consomem bebidas. Isso é um dado, assim, forte, né, e importante, né.
Então, esses dados, eles indicam que muitas pessoas podem estar recorrendo ao álcool e até a outras drogas para lidar com a pressão criada por essa pandemia, né? Para tentar suprir o estresse, o tédio, né? E há um risco, claro, que isso pode se tornar um hábito que vai levar ao consumo, muitas vezes, até de outras substâncias, né? Então, esse é um fato que a gente está vendo no mundo todo. Para colaborar aqui, eu acho que vale a pena citar, no dia 10 de junho, estava lendo aí um artigo que foi uma pesquisa publicada pela Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas, que fala que teve um aumento do consumo de álcool nessa quarentena, aí colaborando para o que a senhora falou. Esse aumento foi de 38% na venda em distribuidoras e 27% de vendas em lojas de conveniência, né? O que mostra aí um aumento desse consumo e que vai ao encontro do que a senhora falou, né? Muitas pessoas não estocando só apenas o álcool gel, mas a bebida, talvez por algumas coisas aí que são colocadas pelas mídias sociais, que a gente vai tratar mais adiante, né? Que são em relação às fake news, né? Relacionada à questão aí do álcool e alguns mitos e verdades que a gente vai tratar aqui hoje. Eu gostaria a Maria de Lourdes, ela coloca, é muito triste tudo isso, e aí a Leide, ela faz uma colocação aqui que vai ao encontro também do que a senhora colocou, ela coloca, poderíamos dizer que não só a bebida alcoólica, mas medicamentos controlados também, como os benzo, né, houve um aumento muito grande, né, e aí a gente percebe isso também no dia a dia do nosso trabalho. A professora Elaine dá boa noite, fala que é muito bom, né, tá vendo nós aqui juntos, né, por toda a trajetória que a gente teve. E a Shirley do Nascimento, ela coloca, é muito triste ver como as pessoas estão sendo afetadas pela depressão, principalmente nessa pandemia. E aí a Carolina Oliveira, que é uma nutricionista que também contribuiu aqui com a nossa roda de conversa, ela coloca, boa noite, excelente tema para alertar a população. Parabéns e muito obrigado. E aí, dando seguimento, né, à nossa reflexão, eu gostaria de entender um pouco, né, pela senhora, se existe um consumo seguro aí, entre aspas, para bebidas alcoólicas. E qual seria esse limite de consumo? Há alguma orientação que pode reduzir os efeitos do álcool? Nós não tem um consumo seguro. De fato, a gente pode ter algumas orientações para reduzir os seus efeitos, mas não há um consumo, não, você vai tomar e você não vai ter nada, porque mesmo nós, em momentos diferentes, temos efeitos diferentes dependendo da nossa saúde, do medicamento que a gente está usando, alterações hormonais, por exemplo, a mulher tem flutuação hormonal, então durante a menstruação, normalmente os efeitos do álcool são maiores, ela consome, ele permanece mais tempo no organismo, causando problemas, né? Então, e mesmo o estresse, né? Uma das orientações é, se eu estou estressada, justamente eu não devo beber, né? Então, a gente não fala assim, ó, eu tenho um consumo seguro ou eu não tenho risco. A gente pode falar, no máximo, em baixo risco, dependendo do que eu consumo, da quantidade que eu consumo e de como eu estou em relação à minha saúde, a medicamentos e as outras situações, o ambiente onde eu estou, o local onde eu estou, né? Mesmo a gente estando em casa, então, será que é seguro eu beber enquanto eu estou fazendo a live aqui com vocês? Né? Essa já é uma situação em que isso já me tira de centro e eu posso ter outros efeitos, né? A quantidade que eu posso beber.
Então, assim, existe algumas doses que se falam que não é mais segura, é apenas que reduz o risco, tanto que quando a gente é flagrado com um bafômetro, a gente tem uma quantidade que, se detectada, você vai receber a multa, vai ter todas as complicações, né? E que é até menor do que isso que eu vou falar aqui. Então, normalmente, a gente fala, não, mas pode beber a mesma quantidade, as pessoas têm a mesma, podem beber as mesmas coisas, a mesma quantidade. Por exemplo, o homem, ele pode tomar 14 drinks por semana, mas não é tudo ao mesmo tempo. É no máximo 3 drinks por vez. O que é um drink, né? Primeiro a gente falar, o que a gente considera um drink? É uma cerveja de 350 ml, uma taça de vinho de 120 ml, martini, algumas outras bebidas, 50 ml, um copinho de café, né? A pinga vodka, esses destilados, a quantidade é menor ainda, é o 37 ml, ou seja, menos de um copinho de café já é uma dose, né? Quando a gente fala de absinto, tequila, eles têm uma quantidade maior, chega a ter 52, dependendo da coisa, até 80% de álcool, né? Então, a quantidade é menor ainda, chega a 30 ml. Então, assim, quando eu falo dos homens, é isso, 14 drinks na semana, o que não é tudo, não é? Eu não vou deixar de beber a semana inteira, vou chegar lá e tomar os 14 drinks no sábado, porque há um limite, porque o nosso corpo metaboliza, uma dose, ela demora 4 horas para metabolizar. Então, a gente tem um tempo para metabolizar isso. E não adianta eu fazer nenhum milagre, porque é o tempo que a biologia vai dar para eu poder metabolizar esse produto. Né? As mulheres, a dose reduz para a metade, são 7 drinks na semana e no máximo 2 drinks por vez. Por quê? Eu gostaria muito de falar que as mulheres são fortes, porque eu acho que são mesmo. Mas em relação à bebida, aí a gente tem que ser realista, nós temos outra biologia e os efeitos do álcool no organismo da mulher, ela é diferente. A gente tem menos peso corporal, mais gordura, tem a relação hormonal, e nós temos uma deficiência de uma enzima no estômago, que é a álcool desidrogenase, que ela metaboliza o álcool. E se nós temos em menor quantidade, o tempo para metabolizar é maior. Então, o que acontece? A gente toma, o álcool acumula no nosso corpo, demorando muito mais tempo para ser metabolizado. E dependendo das situações que eu tô, se eu tô mais desidratada, se eu não me alimentei direito, então bebeu de estômago vazio, se tem alguma interferência, muito cansada, ansiosa, eu tô para menstruar, ou tem alguma outra interferência hormonal, o tempo vai demorar muito mais tempo esse álcool no meu corpo. Então, o que acontece? Quanto mais tempo o álcool permanece, mais os efeitos deletérios acontecem. E se eu continuo bebendo, eu continuo acumulando o álcool e eu não elimino. Então, é mais ou menos essa a relação. Então, a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado em relação a isso. E existe uma forma de beber que ela é muito grave, né? Que é o que a maioria dos jovens, né, ou das pessoas costumam fazer. Bebe numa quantidade muito grande, que é o beber em binge, que é esse beber numa quantidade alta, que é mais de 5 doses para o homem e de 4 ou mais para as mulheres, né, em um curto tempo, mais ou menos em 2 horas. Então, esse é uma forma de beber que tem aumentado muito, e que isso pode também estar ocorrendo, e nós vamos ver, tem vários trabalhos ainda por sair, né, tem um grande levantamento da Fiocruz, que só liberaram alguns dados preliminares bem básicos, que 17,5% das pessoas têm aumentado o consumo de bebidas,
né, mas que ele avaliou um pouco mais isso, então os dados devem ser mais substancial quando eles publicarem. Eu até respondi o questionário, divulguei esse questionário também quando eles estavam fazendo só, ele é altamente prejudicial, e os últimos levantamentos nacionais têm mostrado que isso tem sido mais frequente. A quantidade de pessoas, né, sobretudo os jovens, teve um aumento nesse tipo de consumo, que ele traz uma série de efeitos deletérios para o corpo, né? Então, é preocupante, né? É preocupante. Então, esse aumento do consumo de álcool a gente vê no normal, fora da pandemia, né? Então, alguns estudos mostram, por exemplo, que algumas pessoas até pararam de beber, porque o álcool, ele tem esse efeito social. Então, se eu não vou para o bar, não vou para a festa, eu acabo reduzindo o meu consumo. No entanto, no Brasil, deixa eu até ver, alguns dos levantamentos, tem inclusive o grupo, o coletivo de lei, também que fez trabalhos também, que mostrou muita preocupação em relação a isso, junto com pesquisadores da Unicamp, que houve um aumento bem considerável em relação às pessoas que estão consumindo mais álcool em casa. Tem outras drogas, tudo, né, mas, e tem uma fatia aí que está bem preocupante, né. Então, um dos problemas que a gente vê nessa pandemia é que algumas pessoas podem sair dependentes dessa pandemia, porque elas não consumiam, às vezes quem consome está consumindo mais, alguns estão consumindo, passaram a consumir em uma quantidade grande, então há um risco, eles falam, há uns 15% das pessoas que responderam a esse questionário do Edley e dos pesquisadores da Unicamp, de que é uma fatia preocupante esses 15%, porque eles podem entrar na pandemia sem dependência e podem sair dependentes. Então, isso é um problema de política pública que a gente precisa pensar bastante, precisa estar preparado, né, para essa situação, né. Então, há um risco em relação às outras drogas, e em relação às bebidas, é importante, 8,48%, achei agora os dados, 8,48% das pessoas não consomem, o resto todo consome, e sendo que uma grande fatia deles está consumindo numa quantidade maior, né? É possível até que façam o uso de alto risco em relação à bebida, mesmo estando dentro de casa, e às vezes até durante, um dos problemas também é que 43% está usando durante o trabalho no Brasil, nesses dados. Ok, muito Não sei se eu bem respondi a sua esclarecedor. pergunta. Não sei se eu respondi, se tem alguma Sim. dúvida em relação, né? Eu acho que, então, assim, não há vou falar, eu vou beber, Carolina, não tem problema. Nesse momento eu posso tomar essa quantidade, não ter problema, e amanhã, porque eu não dormi direito, passei estresse, ainda tomei algum medicamento, eu tomar uma dose e passar mal. Acho que todo mundo que consome, de repente, tem um histórico desse, né? Na vida, né? Não, respondeu sim, respondeu de forma brilhante, tá? Uma das coisas que me preocupa também, né, mesmo antes da pandemia, como eu gosto muito de festa, eu estou sempre indo às festas, e eu vejo aí um estímulo muito grande, né, um incentivo muito grande à questão do uso de álcool, quando eu participo das festas, sobretudo as festas universitárias, onde tem open bar, onde tem bebidas aí de péssima qualidade, o tal do corote lá, e eu conheço pessoas que não bebiam, né, que quando vão a essas festas, né, acaba bebendo em excesso, porque ela coloca na cabeça, mas eu paguei R$ 50 para essa festa, eu vou fazer valer o meu dinheiro. Então, acho que isso é um problema aí de políticas públicas também,
que eu acho que precisa ser feito alguma coisa, precisa ser criada uma lei nesse sentido, porque isso vem destruindo aí famílias, vem destruindo jovens que estão na universidade, que acaba criando uma dependência em decorrência aí desse uso abusivo que se começa nessas festas aí universitárias com esses tal aí de open bar, né? Então, não é que eu seja careta, né? Como a senhora bem colocou, a senhora bebe, eu também bebo, mas dentro do meu limite, respeitando o limite do meu corpo, né? Respeitando alguns limites aí. Não sou contra quem bebe, né? A bebida faz parte, é algo cultural, faz parte da nossa cultura. Mas a gente precisa tomar alguns cuidados, e aí a gente sabe que o jovem, né, ainda está em processo de amadurecimento e formação. E muitas vezes acaba enveredando aí numa situação como essa, porque não existe aí uma política pública que barre, que ajude esse jovem aí nessa questão. E aí, nesse sentido, professora Miriam, a internauta Vanessa Machado, ela coloca assim, ó, não poderia ser feito um trabalho pelo governo alertando sobre isso, sobre os perigos, né, sobre a dependência? Como a senhora é membro aí do COMAD, eu gostaria de saber o que o COMAD vem desenvolvendo aqui na cidade de Araraquara, nesse sentido de alertar, né, no que diz respeito à prevenção e ao consumo de forma adequada do álcool. Bom, a gente tá o tempo todo em ação, né? Anualmente a gente tem a semana de prevenção, que foi agora, na semana do dia 26 de junho, né? Que o dia 26 de junho é de prevenção ao uso de drogas, né? Que foi uma semana bem intensa, bem movimentada em relação a lives, fizemos tudo, lógico, né, nada presencial, todos os anos é presencial, há bastante trabalhos com alguns grupos, inclusive voluntários, em escolas, né, também nós temos, falando da Unesp, tem o PENSAD, que o professor Marcelo Tadeu Marim coordena, e que ele tem um trabalho de orientação, né, a toda a comunidade, não é só a comunidade universitária, não, né, mas também com trabalhos em escolas. Então, a gente tenta apoiar esses tipos de ação, né, a parte cultural também, esportiva, que isso tudo tem um papel muito importante nessas atividades. Tem vários grupos, né, que também trabalham com prevenção, que trabalham com o dependente, mas que também trabalham tentando orientar e fazendo trabalho de prevenção, como o Amor Exigente também tem, né? Então, existem grupos, o que a gente precisaria é, de fato, ter uma união de todas as ações para que isso melhore. Estou falando da nossa cidade. Né? Em relação à política nacional, a gente tem evoluído em alguns sentidos, mas estagnado em outros, né? Porque se dá muito mais atenção à guerra das drogas, contra as drogas, do que de fato a prevenção. E essa prevenção, ela não é feita só a partir das políticas públicas, mas da família, na escola, né, cada um de nós. Então, cada um de nós tem um papel fundamental nessa prevenção. Então, falta mais ações, de fato, para isso. Né? As orientações, ela é dadas, por exemplo, todo ano tem essas movimentações, tem projetos com crianças, projetos esportivos, projetos dentro das escolas, mas ainda tem muito para fazer. Né? Então, cada um que pode vai conversando e oferecendo esse tipo de conhecimento. Nós temos também a Liga de Prevenção, do qual também faço parte, e que a ideia é justamente a gente trabalhar buscando uma prevenção e dando essas orientações, essa informação, mas é importante que todos tenham, é importante que o pai saiba quais são esses efeitos, como é que são as situações, que ele também se envolva, que as famílias se envolvam, que as escolas
se envolvam, né, e os governos, principalmente, né. Então, nós precisamos melhorar nossas políticas públicas, assim como nós tivemos nosso projeto, nossa política em relação ao tabaco, que ela é diferenciada em relação a todo mundo, né? Nós conseguimos reduzir muito o número de tabagistas, né? E com um efeito muito importante, que eu espero que continue, que isso não decaia, né? Em relação, porque a gente que trabalha como a Cláudia, a Elaine que veio aí com câncer de boca, a gente sabe o quanto isso é complicado e o quanto é importante a gente ter esse programa funcionando bem, reduzindo o número de fumantes. Então, para a bebida também, a gente teria que ter um sucesso em relação a isso, né? Ok. Ok, professora, a senhora tocou numa questão extremamente importante, né? Porque muitas vezes os pais, eles têm medo de tratar alguns temas com os seus filhos. Então, alguns temas acabam se transformando em tabu. E eu acredito que a questão do álcool ainda é um tabu dentro das famílias, e as famílias precisam conversar, né, sobre a questão do uso do álcool, assim como do uso de outras drogas também. Por quê? Se eu não oriento o meu filho em casa, e aí eu estou falando enquanto sujeito cidadão, que eu tenho um filho de 17 anos, se eu não oriento o meu filho em casa sobre essas questões e sobre outras questões, ele vai ter essa orientação lá na rua. Muitas vezes não vai ser a orientação mais adequada. Então, assim, não devemos ter medo de tratar sobre esses temas que ainda são considerados tabus, porque são temas extremamente necessários, né, para o desenvolvimento do seu filho e para uma compreensão mais adequada do seu filho, sobretudo criança e adolescente, né? Então, assim, agradeço muito a senhora ter colocado aí essa questão, porque eu acho que a gente tem que, sim, levantar essas questões e chamar aí a atenção no bom sentido para os pais para essa situação aí também, né? E aí a lei de Lira tem algumas questões aqui que a Cláudia colocou e eu vou seguindo aí a sequência. Mas a lei de Lira colocou assim, ó, uma pessoa etilista durante a pandemia continua o tratamento normal? Como eu sou da rede, se a senhora quiser responder, fica à vontade, se não, Não enquanto pode funcionário da responder. rede, tá. Então, é sabido que aqui em Araraquara a gente tem alguns equipamentos de saúde, dentre eles a gente tem o Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Droga, que é o CAPS-AD, que a gente vai passar o endereço e o telefone lá na frente. Nesses equipamentos de saúde, os atendimentos eles não foram cancelados, tá? O que a gente não pode fazer é desenvolver o trabalho como a gente desenvolvia antes da pandemia, né? Que no SUS a gente trabalha na perspectiva de grupos, né? Então o CAPS-AD também trabalha na perspectiva de grupos. Os grupos não estão existindo, mas os atendimentos pontuais de urgência e emergência sim estão acontecendo naturalmente, seja de forma presencial, isso é importante colocar, seja de forma através de ligação por videochamada, por telefone, onde a gente liga uma vez por semana, dependendo da situação do paciente, a gente vai ligar mais de uma vez por semana e a gente vai solicitar, sim, que esse paciente, junto com o seu responsável, vá até o serviço para a gente prestar o atendimento adequado. Então, é importante enfatizar para a comunidade de Araraquara que os equipamentos estão funcionando de saúde, porém, não na perspectiva, né, de antes da pandemia, mas a gente teve que se rearranjar e criar aí novas metodologias de atendimento. Mas os atendimentos presenciais permanecem para aqueles atendimentos de urgência e de emergência, para os atendimentos aí pontuais, via telefone, como eu falei para vocês, que o técnico de referência vai estar em contato toda semana com esse paciente. Então, continua assim, viu, Leide? Só que em uma outra perspectiva. Não sei se respondi, mas é isso. E aí a professora Cláudia, pode falar. Tem alguns grupos também que estão fazendo reuniões online, né? As reuniões em grupo, elas são mantidas. Então, se não presencial, mas porque esse trabalho é importantíssimo, né, de apoio.
E não pode ter uma ruptura, né? Os meus pacientes no consultório Não, continuam numa boa também, porque eu entendo que não dá para, numa situação como essa, não dá para haver essa ruptura aí, né? E aí a professora Cláudia, a qual eu, né, tenho uma adoração aí muito grande por essa mulher e contribuiu aqui também com essa roda de conversa virtual, ela coloca: boa noite, Miriam. Já se conhece qual a faixa etária de maior consumo de álcool durante a pandemia? A senhora sabe se existe algum estudo aí que já verificou essa é, questão etária? sim, eu vou até pegar aqui, deixa eu localizar. Existe não foi do Edley, foi um outro trabalho, acho que é um trabalho inicial da Fiocruz, acho que é de 18 a 20. Não sei onde que eu coloquei aqui. Espera um pouquinho. É de 18 a 34 anos. É o maior consumo, né? Mas a gente tem alguns vieses desses trabalhos, porque eles são feitos via internet. Então, a gente também tem um pessoal diferenciado, que é o que tem acesso a poder responder esses questionários pela internet, e o número de pessoas jovens que respondem é maior. Então, há um indício disso, mas a gente não é uma visão global, tá? Então, por conta da situação como é feita a entrevista, né? Talvez, mesmo o da Fiocruz, que eu acho que vai dar um resultado bem interessante, porque tem um número grande de pessoas, olha, metade da pesquisa tinha sido feita e já tinha 17 mil entrevistados, né? Então, eu acredito que quando sair esse resultado da Fiocruz, que é junto com a Espanha, Canadá, né, nós vamos ter uma visão melhor. Mas nos trabalhos, esse de 18 a 30 anos, e 34 anos, é o que analisou 4 mil pessoas, que é do grupo Edley, né, que é o maior número, um grupo maior. Mas tem essa situação, né, em que são mais jovens que respondem e que têm acesso à internet. Ok, Beijão, professor. Cláudia, Elânia, Vanessa, Shirley, tô com até minha antiga rap tá aí junto, participando hoje da live, tá muito bom, beijão para todo mundo. A live, ela tá bem interessante, tem bastante comentários, né? Eu tenho uma pauta, mas eu costumo abandonar a pauta e priorizar aqui os internautas, que eu acho que é o foco da questão. A Vanessa Machado, ela coloca assim, ó: minhas filhas beberam bastante na faculdade, mesmo tendo recebido todas as orientações por mim e meu marido. Penso que uma ação no ensino médio seria muito legal. Sinto que na universidade existe um incentivo ao consumo nas festas. Eu queria, se a professora quiser falar alguma coisa, depois da professora, eu queria falar de um trabalho que a UFSCar desenvolve nessas festas aí, que é bem legal aí, no sentido de diminuir aí esse consumo exagerado aí. Pode falar, professora, depois eu entro. Bom, a Vanessa está certa. A Vanessa é minha antiga colega de República, viu? Nós temos mais de 30 e tantos anos aí em que a gente conviveu durante muitos anos. Eu, de fato, comecei nessa área, porque eu sou da área de medicina bucal, mas justamente quando começamos a fazer um levantamento dentro da universidade, que mostrou, isso foi em 99, depois seguiram outros trabalhos, que há um consumo mesmo, os estudantes, eles entram na universidade tendo um consumo de bebida e ao longo do curso da faculdade, esse consumo aumenta. Né? A tendência nos outros países é, uma vez que se forme, há uma redução. No Brasil, há uma manutenção. Muitos deixam, mas alguns ainda mantêm esse hábito de beber muito, e é justamente aquele tipo de maior risco, que é o beber em binge, né? Beber muita quantidade num curto tempo.
Tem também as maratonas, né? Todos aqueles jogos que estimulam, que acabam por estimular, e o entorno é sempre muito voltado para esse consumo de bebidas, para esse excesso de consumo de bebidas durante essas festas, né? E há riscos, porque nós já perdemos alunos durante essas festas, justamente por uma overdose, né, da bebida, e muitas vezes com a mistura de outras bebidas. Então, é um problema sério, porque o jovem, ele ainda está em formação, e o que a gente vê no Brasil é cada dia mais um consumo mais jovem. Então, já aos 12 anos, o consumo de bebida. Por isso que a gente, quando você falou dos pais, eu acho isso super importante, porque os pais precisam conversar com seus filhos. A conversa inicial nem sempre é de uma forma tão geral. Vamos chegar aqui, vamos sentar que nós vamos falar sobre bebida. Isso é feito, né, Paulo? Eu acho que você pode explicar muito mais que eu, mas são através das ações, dos exemplos, né? Como é que se eu encho a cara, eu vou falar para o meu filho não beber, ele vai seguir o meu exemplo, né? Então, essa conversa, ela tem que existir bastante. E há, realmente, muitos abusam, e há uma tendência, como a Vanessa falou, do universitário consumir mais, e de ter um consumo maior, estimulado pelo grupo, né? Até uma forma de ser aceito, porque é estranho, de repente, eu não beber, ou eu beber pouco, se todo mundo bebe. Então, há todo um movimento em relação a isso, né? Essas ações, elas precisam estar conjuntas mesmo, né? Então, é problemático, e às vezes a gente se sente meio que impotente, a gente sabe do problema, mas há uma força, e até em relação a tudo, né, um consumo grande, a um mercado muito, que é estimulado, porque há lucros, né, tanto quanto o tabaco, quanto do álcool, é lucro, eles visam lucro, né, não a saúde, apesar de ter não beba, todos aqueles cuidados, a gente sabe que de fato, há um estímulo muito grande, né? Então, essa é uma preocupação que a gente tem há muito tempo dentro das universidades, em todas as universidades, há um aumento maior quando o indivíduo passa a entrar, com riscos para o desenvolvimento, né? Porque como o sistema neurológico não está formado, ele acaba tendo perdas cognitivas importantes. Então, de fato, o cérebro atinge a sua maturidade por volta dos 25 anos. Então, um consumo na idade jovem vai causar prejuízo, inclusive nas escolhas naquele momento, ele se torna muito mais impulsivo, por isso os riscos de violência, de acidentes, de mortes, né, que a gente observa entre os jovens, sobretudo até os 25 anos, esse risco, um número de mortes por efeitos do álcool muito grande nessa faixa etária. E há um risco também desses indivíduos que consomem muito cedo a bebida, de se tornarem dependentes. O risco, se consumir a partir dos 20, depois dos 20, o risco é de 10% de desenvolver dependência. Quando você consome desde muito jovem, né, já na adolescência, tudo esse risco aumenta para 40%. Então, tem todos os danos em relação à parte cognitiva, hormonal, crescimento, né, e importante, então, que a gente precisa cuidar disso, porque você faz todo um cuidado e, de repente, mas é só de vez em quando, a gente sempre, muitas vezes, ouve coisas desse tipo. Não, tem que encher a cara e curar do porre, que é para aprender, né? Não é assim, né? E tem o papel importante do exemplo dos pais, né? E, é uma das coisas, né? Quando que eu vou conversar, a partir de quando eu vou começar a conversar? Provavelmente a partir dos 10 anos, você já consegue conversar com seu filho respeitando o desenvolvimento dele, conversando em momentos que surge a oportunidade, conversar e orientar sobre isso, e agir também, né, de uma forma
o que a gente chama, reduzindo esses tipos de danos, né, que é importante. Então, quer Ok. completar um pouquinho, Paulo, em relação ao UFSCar, que é importante esse trabalho, e também completar essa parte em relação ao jovem aí, aos pais. Da família. Isso. A senhora já colocou aí de forma brilhante, né, que as universidades do Brasil como um todo já vêm se preocupando com isso e desenvolvendo aí algumas ações em relação a isso. E no ano retrasado, no Simpósio de Saúde Mental, a gente teve a preocupação de trazer um grupo da UFSCar, de alunos da graduação da UFSCar e da pós-graduação, que desenvolve um trabalho relacionado aí à prevenção do uso de álcool e outras drogas, onde esses alunos vão às festas universitárias conversar com essas pessoas que estão adentrando aí a festa, né? E aí, inclusive, falar sobre medidas, né, que reduz aí o risco da questão do álcool, de se tornar um dependente, a questão de beber, não no sentido de reprimir, mas de beber e nunca esquecer de se hidratar, né, que é uma questão extremamente importante, né? É beber, mas também se hidratar, e aí eu lembro que eles falaram, né? Tomou um copo de cerveja, toma 2 copos de água, né? Que aí você vai se hidratando e você vai eliminando, né? Os resquícios do álcool no corpo, né? Então, a UFSCar tem esse trabalho que eu acho bem bacana, é feito com um grupo de alunos que eu acho que outras universidades, né? Os alunos de outras universidades poderiam pegar isso como modelo, porque é uma coisa bem bacana e que dá muito certo, vem reduzindo aí bastante aí o que a senhora mesma falou, né, a questão da overdose pela ingestão do álcool em festas. Então, a partir desse trabalho, do início desse trabalho, houve uma redução do número de pessoas que saía da festa direto para um pronto-socorro em decorrência aí de um coma alcoólico ou de uma overdose. Essa é uma questão. A outra questão em relação à família conversar com os seus filhos, né? A professora Miriam colocou aí a questão de uma idade de 10 anos, mas cada família ela vai sentir, né, qual que é a idade mais adequada, mas geralmente é aí mesmo, a partir dos 10 anos. Na minha experiência pessoal, eu tenho um filho, acho que todos sabem, eu tenho um filho adotivo, né, que veio de uma família que é usuária, né, tanto de álcool quanto de outras drogas. Eu peguei o meu filho numa adoção tardia, já com 8 anos de idade, e desde os 8 anos de idade que eu falo com o meu filho sobre essas questões. De que forma? Não chegando no momento, olha, vamos sentar agora para conversar sobre álcool e droga. Não, gente, isso não funciona, né? Eu procuro sempre utilizar dados da realidade. Então, quando eu vejo alguém na rua, numa situação que está alcoolizada, quando eu vejo alguém no noticiário que a família foi desfacelada em decorrência da situação do uso de álcool e outras drogas, então eu sempre procuro aproveitar as situações que o ambiente me coloca para eu adentrar aí com esse assunto. Porque vai ser mais fácil dessa criança e desse adolescente entender que ele não é adulto, como a professora bem colocou, ele está em processo de formação. Então não adianta a gente querer sentar bonitinho numa cadeira e falar, agora a gente vai falar sobre isso e vamos esgotar. Não funciona. Pegue as situações do ambiente, né, seja na vida real, seja através da TV, seja através das mídias sociais, e aproveite isso, pegue essa oportunidade para conversar com o seu filho sobre isso. Então, eu utilizo dessa forma em casa, graças a Deus tem dado muito certo. Meu filho é um adolescente de 17 anos, né? Tem dia que chega em casa 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, eu fico super tranquilo, né? Nunca chegou bêbado, exalando cheiro de álcool, né? Tenho cuidado de me acordar para falar que chegou bem e tal. Existe uma relação aí de confiança minha para com ele, dele para comigo, e eu acho que a gente desenvolveu aí um vínculo aí muito bom no que diz respeito a isso, né? Frequenta a Pedro de Toledo, que é o auge dos adolescentes aqui, a gente sabe que existe um consumo muito grande de álcool nesse local pelos adolescentes, e ele acaba desenvolvendo aí um trabalho, né, de ajudar esses colegas a não beberem nesse ambiente, o que eu acho bacana, né? Então, acho que a coisa vem funcionando aqui em casa. Mas é dessa forma, beleza? Não sei se eu respondi, né? Falei da minha experiência.
E aí a Shirley do Nascimento, ela coloca muito importante ter essas informações que ajudam as pessoas a lidar com suas situações familiares e saberem como buscar ajuda. E aí o Guilherme, que é o pupilo da professora Miriam, que eu morro de ciúmes, o Guilherme coloca uma dúvida que eu tenho. E como abordar esse assunto e estimular a pessoa que percebemos está fazendo uso abusivo de álcool a procurar ajuda? Porque, às vezes, tem uma certa resistência quanto a isso. Então, o que você colocaria, professora Miriam, em relação à dúvida do Gui? Eu acho que é a sinceridade, né? E achar o momento certo para você conversar e usando o momento. Olha, aconteceu isso, você viu. Então, acho que o amigo legal é o amigo que chega e conversa. Não é uma situação fácil, né? Ou dentro da família. Né? A gente não pode ter muito dedos em relação a isso, porque a pessoa ela acha, não, para mim não tem problema nenhum, mas uma dos itens que a gente tem que ver é isso. Para mim tá tudo bem, mas só que eu briguei com mãe, briguei com pai, briguei com amigo, bati o carro, não é? No outro dia acordei sem condições, nem sabia onde eu estava, acordei num outro lugar, quer dizer, essas situações, ela tem que dar um norte para a pessoa de que ela está abusando. E o que acontece às vezes é que os amigos acabam estimulando, achando que tudo legal, que beber, encher a cara, entendeu? É uma prova, isso existe muito no mundo masculino, né, em que isso é uma prova de machismo, que eu sou super potente e tudo mais. Então, para mim, é a conversa e pontuando, como você, que eu adorei que você falou, é isso mesmo, é usar para falar com o jovem, a situação do dia a dia. E eu acho que com essas pessoas também, conversar em relação aos acontecimentos. Às vezes, na hora, não é possível, que a pessoa nem vai entender, ela está totalmente alcoolizada, mas talvez pontuar, né, situações que ocorreram e que está mostrando que perdeu aula, não conseguiu fazer as atividades, né, passou vergonha, pagou mico, fez pessoas pagarem mico, né? Tem gente que está evitando, às vezes, rompimento de relações por conta disso, né? Às vezes, eu acho que o brasileiro tem muito esse problema, que às vezes ele não fala. Eu tenho um problema sério, que eu sofro de sincericídio, né? Eu falo, né? E às vezes, sabe, se afasta, mas não diz o que é. Eu acho que a pessoa tem o direito de saber e ele precisa desse feedback. Acho importante isso. Eu não sei, Paulo, você que é da área, essa é a minha posição em relação a minha a pessoal, né? Não profissional, mas de como que a gente pode fazer isso. Eu acho que é importante a gente orientar, porque o Gui, com certeza, vivencia muito dessas situações, cada um dos jovens que está, muitas vezes tem essa situação, e é importante sentar e conversar. Essa é a orientação que a gente dá para os nossos alunos, né, de conversar. Agora, eu não sei se existe uma técnica precisa para a gente poder ajudá-los, né? A técnica é exatamente isso que você falou. A gente precisa dar dados de realidade para essa pessoa que está nessa situação, né? Então, eu sempre costumo orientar. Pega a situação que essa pessoa está vivenciando, como ela era, né? E quais os transtornos e as perdas que ela teve após o uso dessa bebida. Como, por exemplo, um jovem universitário que seguia o calendário certinho, que chegava sempre no horário. Vai a uma festa, bebeu demais, perdeu a aula. A gente está falando de uma perda real, né? Muitas vezes ou até foi para a aula, mas em decorrência da ressaca não consegue acompanhar a aula, né? Não consegue desenvolver o exercício, não consegue entender o estudo de casa, não consegue ir bem na prova. Então a gente está falando de perdas reais. Eu sempre, enquanto profissional, costumo trabalhar dentro de dados da realidade e daquela pessoa. Quando eu trabalho dentro de dados de realidade daquela pessoa, eu não estou fantasiando, eu não estou criando uma situação, e sim trabalhando dentro do contexto de vida daquele sujeito, tá? Então eu procuro sempre fazer essa ponte.
de como era antes e de como tudo isso afetou a sua vida. Porque é mais fácil de você compreender, do indivíduo compreender essa situação, né? Então, eu trabalho enquanto profissional dentro aí da perspectiva de sempre mostrar dados de realidade. Não dá para a gente fantasiar uma situação como essa, até porque a gente está lidando com adolescentes e jovens adultos, né? Então, sejamos adultos e sejamos profissionais também em relação a isso. Tudo bem? Beleza? Posso seguir? E aí a Shirley do Nascimento, ela coloca: acredito que na universidade o jovem se vê em uma liberdade que ainda não tinha, e a influência de outros jovens leva a um alto consumo. A família tem um papel super importante na orientação dos riscos desse alto consumo. Doutora Miriam colocou muito bem quando diz que o diálogo é exemplo e podem inibir aí esses excessos. O que eu acho bastante legal na fala da professora Miriam, e que, enquanto profissional, eu acredito que o caminho é esse, é que ninguém aqui está para doutrinar as pessoas a serem abstêmicas do álcool, tá? Mas sim fazer uso de forma, digamos que de forma mais equilibrada e que de forma mais saudável, né? Porque, como a gente bem colocou, o álcool, ele faz parte da nossa cultura e de várias outras culturas, né? O que é preocupante é esse uso aí de forma desenfreada, né? E aí a Lady Lira, ela coloca muito boa a sua fala, doutora Miriam. É fundamental os pais conversarem com os seus filhos sobre essa questão. E a Vanessa Machado coloca, e aí eu queria que você respondesse essa questão, se precisar aí a gente pode trocar figurinha também. Ela coloca: se um idoso que nunca bebeu muito começar a tomar 1 a 2 cervejas por dia, seria preocupante? O que você fala, Miriam? Olha, uma das orientações, eu só queria, o que a gente fala aqui, Paulo, é o que é a redução de danos, que é uma das linhas de atuação dentro das políticas públicas, né? É a redução de danos dentro da prevenção, né? E que a gente busca o quê? Esse dado de que ninguém vai consumir bebida é um dado irreal, né? Porque, como você falou, faz parte da nossa cultura há milhares de anos, né? Então, existe, e como que a gente vai fazer para que isso não se torne um problema, ou para que a pessoa perceba quando isso ela deve parar. No caso do idoso, é muito importante, porque o idoso, ele começa a ter comorbidades, ele tem uma série de alterações sistêmicas decorrente da idade, e já mesmo uma pessoa que consuma rotineiramente a bebida, a orientação é que ela reduza pela metade a partir dos 60, 65 anos, esse consumo. Uma pessoa que nunca fez uso, o melhor é que ela não venha a utilizar, né? Então, se não bebeu, por que ela vai utilizar? Por quê? Por questões de saúde. Existiam alguns trabalhos que mostrava que beber, de repente, estimulava, mas isso já também já foi meio que deixado de lado, porque me parece que as pessoas que consomem, elas acabam ao longo do tempo tendo problema. Então, assim, a orientação é nunca comece a tomar, mesmo que seja por uma questão aí de saúde, que entra muitas vezes os fake news, né, que nós estamos falando, que eu gosto de falar que é mentira mesmo. A gente fala fake news, parece uma coisa tão mais leve, né? É mentira, né? Existe uma circulação muito grande em relação a essas situações, então a orientação é melhor não tomar. Porque aí ele já toma, às vezes, antihipertensivos, às vezes já tem diabetes, né? Mesmo que ele seja um indivíduo saudável, ele já passa a ter, o nosso sistema, ele vai sofrendo algumas alterações, e o uso dessa bebida não é recomendável, né? Mesmo que sejam as 2 cervejinhas por semana. Então, se não faz, melhor não usar e prestar muita atenção se está utilizando, se está tendo algum efeito, mudança, fazendo os exames e se está apresentando alguma alteração, por exemplo, às vezes uma insuficiência renal, que pode ficar mais aparente,
ou um diabetes que pode passar a não ser controlado, né, o hipertensivo não está funcionando. Então, assim, existem outros problemas, porque a gente sabe que poucos são os idosos que não têm alguma comorbidade ou que não fazem uso de algum medicamento. Então, já, mesmo para os que já consumiam e tinham um consumo saudável, diríamos, né, de baixo risco, a orientação é para reduzir. E a gente, bom, eu agora como uma idosa posso falar que a gente percebe mesmo uma diferença no nosso metabolismo, e isso interfere, então, naturalmente você percebe que é necessário em algumas situações reduzir, né? Então eu aconselharia, por saúde, não é para beber, né? E de preferência reduzir, todo dia, 2 já é bastante para o idoso, né? Mesmo que seja só uma cervejinha. Ok, respondeu muito bem. Tem uma colocação aqui, né, que eu acabei passando despercebido, mas eu voltei na barra de rolagem. A Lady coloca que é muito interessante essa questão. Bebida alcoólica associada com medicamentos controlados, quais os riscos? Isso é das orientações para não consumir álcool, porque ele pode aumentar a toxicidade do medicamento, né? Então, assim, se você faz um medicamento controlado e que a indicação é que ele não seja utilizado com bebidas alcoólicas, né? E se o álcool reduz a liberação dessa medicação, de repente você tem um excesso daquele medicamento no organismo, ou em algumas situações pode até liberar mais rápido e ele não ter o efeito necessário. No caso, os ansiolíticos, os benzodiazepínicos, etc., não é para tomar associado, há risco grande de problemas sérios aí em relação à associação, né, a outros tipos de drogas também, anfetaminas, metanfetaminas, né, os riscos de parada cardíaca, de paralisação de rim, ela é alta, né? Então, é importante a gente tomar muito cuidado com essa associação de álcool com bebidas, principalmente beber uma quantidade muito grande, né? Aí Uma nem pensar mesmo, né? Lá, pelo menos no CAPS, né, o CAPS 2, que é onde eu trabalho, que eu vou falar a diferença de um para o outro para que as pessoas entendam, né? Faz o tratamento medicamentoso, pelo menos com os meus pacientes e os meus colegas também, com os pacientes em geral, não pode tomar nenhuma tacinha de vinho, não pode tomar nenhuma cerveja, a orientação é essa, né? Os nossos colegas médicos são categóricos, não pode fazer uso. A senhora colocou um risco aí, né, muito importante, que é o risco aí do infarto, o risco da pessoa ter um AVC, e o que a gente percebe também, né? O uso do álcool associado a medicamentos, sobre qualquer medicamento, e sobretudo medicamento psicotrópico, ele vai aumentar mais ainda os sintomas que estavam tendo uma remissão, tá? Então, se era agitado antes da medicação, vai ficar mais agitado ainda. Se apresentava sintomas de desesperança, desespero, insônia, tudo isso vai aumentar de forma assustadora. Então, são esses os riscos que podem acontecer, além do indivíduo ter aí uma parada cardiorrespiratória aí, né? Com essa associação, conforme a professora Miriam colocou muito bem, né? Então, acho que foi respondido, né? Então, boa noite para a Damares Pérez, que está aqui conosco também. A Shirley coloca muito importante ter essas informações, né? Ajuda bastante as pessoas a lidar com suas situações familiares e saberem como buscar ajuda. Eu quero dar. A Shirley também fala um trabalho maravilhoso. Parabéns, doutora Miriam, e parabéns, Paulo. Só acrescenta nossos entendimentos sobre o assunto. O Marcelo Tadeu Marim coloca: para quem tiver interesse no projeto mencionado da Unesp, acessar no Facebook PEN, acho que é PENSAD, ou no Instagram, Pensade. @pensade,
né, underline Unesp, inclusive com informações sobre a pandemia, né? Então é importante disponibilizar essa ferramenta aí também de informações, tá? E aí tem também aqui o Márcio, que a senhora deve conhecer, eu não o conheço pessoalmente, gostaria muito de conhecê-lo pessoalmente. O Márcio Servino, ele coloca: boa noite, parabéns Miriam e Paulo pelas explanações. Qual a visão de vocês para se fazer trabalho de prevenção seletiva, como exemplo, jovens e adolescentes? O que você colocaria, Miriam? De ser para um ou para outro, jovem, adolescente, acho que eu não entendi a pergunta. Ele colocou: qual visão de vocês para se fazer trabalho de prevenção seletiva, como, por exemplo, jovens e adolescentes? Bom, eu acho importante esse tipo de ação. Márcio, inclusive, uma abração, tem um trabalho bem importante que agora está paralisado com o trabalho com os jovens em esporte, futsal, né, Márcio? Com os alunos, e depois também tem leitura, né? Esse eu acho que é o caminho, né, de se fazer essas atividades e dentro das faixas etárias que permitam esse trabalho. Eu não sei se você tem conhecimento de outras ações, Paulo, para também falar sobre isso, em relação a essas ações? Eu não tenho desenvolvido ações nesse sentido, né? Mas provavelmente o CAPS-AD, né, que é o CAPS de álcool e droga aqui de Araraquara, provavelmente vem desenvolvendo aí alguns trabalhos aí nas escolas relacionado a isso. Eu, enquanto psicólogo, se eu fosse fazer um trabalho com jovens e com adolescentes, eu ia pegar a principal ferramenta de interesse desse jovem, né? Pegar a questão da internet e utilizar a realidade com eles. Que aí eu acho que dá para fazer um trabalho aí muito bacana, utilizando ferramentas do dia a dia deles, né? Eu faria dessa forma e eu acredito que dá resultado, né? Porque é chatíssimo, aí eu vou falar, é chatíssimo adolescentes, né? E jovens ouvir aquela palestra onde a pessoa fica lá na frente falando, o adolescente, não está ouvindo nada. Então, vamos usar a metodologia que, de fato, tenha uma interação. Porque eu acredito que o adolescente, ele não é uma folha de papel em branco, tá? Ele vem aí com um conhecimento, muitas vezes, até maior do que nós profissionais, né? E aí, valorizando esse conhecimento que ele tem. Então, vamos utilizar o conhecimento que ele tem dentro de uma metodologia que ele consiga passar para os seus colegas, porque tu vai valorizar esse adolescente. Sou eu que estou passando para os meus colegas, né? Os meus colegas adolescentes ali da mesma idade. O profissional está ali só para quê? Só o que eu costumo falar, só para costurar ali a fala, para melhorar aquela fala em alguns momentos. Então, eu acredito que o caminho seja esse, né? Nunca tive a oportunidade de desenvolver um trabalho como esse, assim, em escola, que eu acho que é bem bacana, né? Acabei desenvolvendo com a questão do bullying, e a metodologia que eu utilizei foi essa, né? E pode ser utilizada também para a questão do álcool e outras drogas, sim, com esse adolescente. Então, essa é minha opinião, né? Eu E acho aí, importante que você falou. Palestra muitas vezes não prende mesmo. Você tem que usar os recursos, por exemplo, a internet, o esporte, a cultura, a música. O Marcelo, um abração para o Marcelo aí, que é do Pensade, né? Que tem um trabalho, eu falo para todo mundo, consultar mesmo, porque muitas dessas informações que nós estamos falando está lá. E ele tem o Coronilson, que é um personagem aí dessa época da pandemia. E ele faz também um trabalho, tem dentro do projeto de extensão, com os alunos na escola, também utilizando música. Eu não tive a oportunidade de assistir, né, mas o ano passado, inclusive na Semana da Prevenção, ele esteve presente. Então, há
as situações bem interessantes, né? Que nem eu falei, iniciativas pessoais, como do Márcio, de trazer o esporte, né, a leitura, junto, associar esporte e leitura, isso tudo acaba levando a reflexões e a essas crianças, né, esse seu trabalho com bullying, eu acho que é isso, você tem que falar a linguagem deles, né, senão não adianta, a gente está falando para a gente mesmo. Isso. E a gente precisa tomar esse cuidado. Eu vou falar para quem? Para mim, para alimentar o meu ego e para ajudar as pessoas que precisam. Então, eu sempre tomo esse cuidado, né? Eu vou falar para quem? Eu vou falar para o outro. Então, tomar cuidado, o público, o linguajar, a metodologia. Então, ter uma organização do seu trabalho para que, de fato, ele funcione, né? E aí, Miriam, o Charles Rodrigues, ele coloca boa noite, professores. Charles, seja muito bem-vindo, né? E aí, professora, a senhora tocou nessa questão das fake news aí, né, que eu gostei muito do que a senhora falou, é mentira mesmo, eu acho que a gente tem que falar com todas as letras para que as pessoas se organizem de forma adequada, né? Em se tratando dessas questões aí de fake news, né? Eu tenho visto, acompanhado aí algumas fake news onde fala assim que a ingestão de álcool, né, bebida alcoólica, impede o indivíduo de não pegar o vírus, né? Eu queria que a senhora comentasse se é mito ou é verdade, né? Só para ajudar o pessoal aqui. Olha, há uma série de mitos mesmo, mentira total em relação a isso, né? A gente sempre recebe um áudio falando, olha, eu bebi tanto que quando eu respiro, o vírus nem chega perto de mim, de tanto que eu bebi, né? Então, para as mãos, para superfícies, é o álcool 70, o álcool gel, né? O álcool em gel, mas o álcool no nosso organismo não vai ter efeito nenhum sobre o vírus, ao contrário, né? Você ingerindo o vírus, ingerindo o álcool, ele não vai matar o vírus. E há um risco ainda maior para a sua saúde, porque se vou beber bastante, porque assim eu mato, né? Você ainda vai ter um efeito nocivo sobre o sistema imunológico. E o que vai te tornar muito mais vulnerável às infecções, ao próprio vírus. Né? Então, acho que todo mundo aqui sabe, se eu passo várias noites bebendo, indo em festa, baladas, é natural que depois de alguns dias eu tenha alguns efeitos, eu tenha herpes, ou eu tenha uma gripe. Por quê? Porque isso interfere na minha saúde de uma maneira geral. Isso não vai ser diferente para o Covid. Né? Ao contrário, vai ser, eu estou fazendo um malefício para mim, porque eu também não vou, a partir de ter bebido e ficar exalando álcool, eu matar os vírus que estão ao meu redor. Né? Então, isso tudo é fake news. E a gente vê, às vezes, eu me divirto porque as piadas são interessantes, mas em relação a alguém pegar aquilo e acreditar que aquilo é verdade, é complicado, né? Então, não, o álcool consumir bebida alcoólica não protege de forma alguma em relação ao Covid. Né? Isso é uma orientação da OMS, de todos os órgãos de saúde, de todos os profissionais de saúde. Né? Sempre é importante, em relação a essas notícias falsas, as mentiras, a gente sempre buscar fonte confiável. Então, quando é muito assim, está falando muito positivo, isso a gente não vê só em relação a esses fakes em relação a bebida, não só em relação ao Covid, né? Existe toda uma coisa em relação a propiciar o consumo maior de bebidas, né? As piadinhas, nossa, eu já recebi tanto áudio, um deles eu passei para o Paulo, que eu recebi, ainda falando, não, porque tem que beber mesmo, porque se fosse assim, nossa, para quem trabalha como morador de rua, aquele lá, se eu mandava o pessoal do Comadre que trabalha, ia ficar muito louco, porque morador de rua não morre de Covid, por isso que eles bebem, então são situações, inclusive, muitas vezes desrespeitosas em relação a
a algumas pessoas em situações vulneráveis, né? E totalmente irregular. Então, sempre busque fontes confiáveis, né? Você vai ter, por exemplo, o Pensar de uma busca é um local super confiável em que você pode buscar essa informação, você pode perguntar, o professor Marcelo e a equipe dele vai estar disponível para falar, né? Sempre de órgãos importantes, porque isso muito que vem pelo WhatsApp, essas informações, essas notícias, desconfie. Desconfie, sempre que está muito estranho, assim, tudo isso vai proteger. Gente, se fosse assim, a pessoa que é dependente, que consome, não morreria nunca, né, de viroses ou de nenhuma outra infecção. Então, assim, já é uma coisa meio estranha, né? Então, use álcool gel nas mãos, nas superfícies, mas o álcool ingerido não vai te proteger, vai te colocar mais vulnerável, né? Ok, professora, muito bem explicado. Eu queria saber se o uso de bebidas podem aumentar o índice de violência doméstica ou até mesmo a questão do suicídio. Isso nós já estamos. No Brasil, de uma maneira geral, né, no mundo, a associação da violência doméstica, da violência contra as mulheres e o consumo de bebidas, ele está bem claro em várias pesquisas. E em relação a essa pandemia, esses riscos aumentaram. A gente vê trabalhos em vários países que mostram esse aumento. A China foi o primeiro a divulgar, que foi o primeiro que sofreu com a pandemia. A violência doméstica, a violência contra as mulheres, contra crianças, contra os idosos, né, aumentou muito. Né? E o álcool tem essa associação. No Brasil, tem alguns levantamentos do Ministério Público que já mostram um aumento das prisões preventivas, né, das prisões em flagrantes e das medidas protetivas nesse período de quarentena. Então, houve um aumento grande em relação a isso. Imagine se já há uma violência, ficar no mesmo local, né, com todo o estresse que todos nós estamos passando, então há um risco maior. E o suicídio, com certeza, imagina você com toda essa interferência, todos esses riscos que a gente tem, de todas aquelas situações que a gente comentou no começo, há um risco grande, né, da gente ter pessoas com mais depressão, com o pânico, e levar ao suicídio, que o Paulo também já colocou, né, Paulo? Você quer completar um pouquinho em relação a isso? Porque esse é um grupo, o Paulo sempre colabora com a gente, o ano passado fez um trabalho muito bonito em relação à prevenção do suicídio, junto conosco, com os alunos do PET, da Odonto, né, em relação à prevenção ao suicídio, né? Então, Paulo pode reforçar um pouco mais em relação a isso. Só vou complementar, e aí eu vou aproveitar o comentário da professora Ana Paula, que ela coloca a bebida, acredito que muitas vezes nos deixa mais corajosos e provoca violência, inclusive a violência doméstica. Sim, provoca violência, provoca aí a questão do suicídio, por quê? Nós temos um dispositivo dentro de nós, aí falando um pouco da psique, mas de uma forma mais tranquila para que vocês entendam, chamado censura, né? A censura nada mais é do que a gente ter o nosso juízo crítico preservado. Por exemplo, eu não gosto da minha sogra. Quando eu estou bem, sem bebida, tranquilo, eu consigo conversar com ela, eu consigo lidar com ela. Quando eu estou sob o efeito da bebida, né, esse dispositivo de censura, ele vai por água abaixo, a gente perde a censura. Então, onde é o que a Ana falou, a gente fica mais encorajado e a gente perde completamente a censura. Então, a gente se pega fazendo coisas que a gente não faria exatamente por conta que o juízo crítico da realidade ele está prejudicado em decorrência da alteração que a bebida provoca no nosso organismo. E aí tem muitas pessoas, sobretudo os homens, né, que as tentativas de suicídio são mais agressivas, muitas vezes utiliza da bebida
para ter um encorajamento maior, né, para tentar contra a sua própria vida, exatamente por conta que a bebida afeta essa censura, que é algo que nos preserva de algumas situações aí, né? Se eu tenho um senso crítico preservado, eu vou conseguir pensar o que isso pode me prejudicar e o que isso pode me ajudar. Com a bebida, não. Quando eu faço uso da bebida, eu perco isso completamente, né? E aí acaba encorajando mesmo e fazendo com que esse homem machuque essa mulher dentro de casa, machuque esse idoso, machuque esse filho. Às vezes o filho falou algo tão pequenininho, mas para ele, né, em decorrência aí de estar sob o efeito da bebida, é algo muito gigante e onde muitas vezes parte aí para agressão. Então tem sim aí essa ligação, tá? E é extremamente prejudicial e ocasiona sim o aumento da violência, tá? Não sei se eu respondi, tentei falar de uma forma simples e objetiva para que vocês consigam entender, e não uma aula de psique aqui do Freud, porque ninguém ia entender nada, né? Beleza? Respondi, professor? Não, é perfeito. Essa relação da violência com o álcool não é só na pandemia, né? Já é antes, né, em casa, mas não é só isso. Nas festas, né, nos encontros, então a mulher é sempre muito vulnerável a estupros, espancamentos, né, a ter uma relação sexual não consentida, né, ao risco de gravidez indesejada. Então, há uma vulnerabilidade maior e brigas em relação às festas, às baladas também, né? Então, é bem preocupante, né, em relação à violência e, obviamente, também, pelos mesmos motivos, um risco aí do suicídio. A pandemia trouxe um agravamento do confinamento, né, e da insegurança que todo mundo está correndo, está sofrendo a todo momento, nesse momento. Só para finalizar essa fala, eu costumo dizer que a bebida, muitas vezes, né, faz a gente colocar para fora os monstros que existem dentro de nós, porque todos nós temos o lado bom e o lado ruim, e muitas vezes traz à tona aí os desejos inconscientes, né, que a gente tem. E com o uso da bebida, né, com a questão aí da censura aí prejudicada, a pessoa acaba colocando para fora, né, que é traduzindo aí nas palavras da Ana, que seria esse encorajamento, né? Seria mais ou menos nesse sentido. E aí, professor, eu gostaria, agora vamos falar um pouquinho de coisa boa, não que não tenhamos falado, mas vamos falar um pouquinho aí de como a gente pode se proteger desse uso de bebida nesse período de pandemia. O que a gente poderia fazer para substituir o uso de bebida nesse período de pandemia? Tem alguma dica? Paulo, voltou? Voltamos. Oi, voltamos. Voltou? Sumiu? A senhora teria alguma dica, tipo, para a gente não ficar preso a essa questão de bebida, ou não disparar o uso de bebida, ou aumento do uso de bebida, né? Sempre costumo falar da rotina, mas tem alguma dica que a senhora poderia dar para a gente substituir aí o uso de bebida por coisas mais saudáveis? Bom, eu acho que a gente que já faz um uso mais saudável já pode dar as dicas, né, de algumas coisas que a gente tem que ter um pouco mais de disciplina em relação às nossas atividades do dia a dia. Por exemplo, beber durante o trabalho, durante a aula. Você fazia isso no normal? Então não vamos fazer, né? Ter uma rotina manter essa rotina do acordar, do ter horário para fazer as coisas, né? E as coisas que dão prazer que não sejam só álcool, né? Então, uma das coisas importantes, primeiro, porque a gente está sofrendo muita pressão. Então, assim, evitar o excesso de notícias, né, ficar o tempo todo em cima e muitas vezes quando está assim, justamente das notícias piores. Então isso já muda um pouco o nosso foco, não é ficar alienado à realidade, mas é procurar fontes e momentos para você fazer isso. Você ficar o dia inteiro e procurando o pior tipo de coisa, teu estado emocional vai piorar,
né? O Pensad tem algumas orientações bem interessantes na página dele também, em relação a isso, né? Outra coisa que, por exemplo, que eu uso no meu dia a dia, não tem sedentarismo aqui em casa. Até a minha mãe, de 86 anos, continua fazendo as aulas de Pilates pelo Zoom. Nós fazemos também a aula de Pilates, o treino com a nossa personal, eu faço yoga. Então, assim, na medida, tem muitas vezes há dificuldade para você ter acesso ao serviço, mas a gente consegue isso também de forma gratuita para a gente poder fazer, mesmo estando dentro de casa, né? Então, a atividade física, ela é importante a gente manter, mesmo a gente não saindo de casa, né? Outra coisa que eu acho importante, música, né? Dá espaço para a parte cultural que a gente fala tanto. É ouvir uma boa música, ler um livro, cada um tem o seu jeito. Tem gente que tocava, parou de tocar, volta a tocar, pintava, planta, mexer com plantas, dá para ver ali em cima que essa também é uma das funções minhas, né? Tem suculentas, etc. Então, a gente tem que retomar algumas dessas coisas, que mesmo dentro de casa, descobrir o prazer de estar em casa, né? Manter algumas coisas, de repente, que a gente costumava sair ou se reunir, não vai sair, mas vamos fazer aquele momento à noite para a gente conversar, para ouvir uma música, tem tantas lives legais, né, e cada um a seu gosto, né, mas praticamente todo fim de semana, ou durante toda a semana, a gente encontra essas atividades, né, que mais que a gente poderia meditação, né? Tem tanta coisa que nós podemos fazer que muitas vezes até a gente desejava fazer, ter tempo de ficar em casa, ter tempo para fazer isso. E hoje, para quem tem acesso, que nós somos diferenciados, temos acesso a várias atividades, né? Tem tanto acesso, de repente o outro, tem o SESC, por exemplo, tem aula de yoga, você pode fazer. Mesmo na página da Prefeitura Municipal de Araraquara, tem sempre alguém falando de cultura, uma parte de esporte, uma parte de treino que a gente pode desenvolver, então não tem por que a gente ficar parada, ao contrário, eu estou com dificuldade porque eu não estou conseguindo dar conta de tanta coisa, né? E eu acho isso importante, falar assim, meu Deus, não aguento mais o tédio, não sei, eu estou fazendo tanta coisa, né? Então, acho que é importante a gente tentar manter, né, mesmo reduzindo os nossos espaços, por quê? Porque, o bar vai abrir, mas é seguro eu ir no bar, né? Vamos achar uma outra forma, né? E uma coisa que é legal também, né? Se você mora numa casa com outras pessoas, a interação com jogos é muito divertida, né? Que dá para fazer também, né? Além dessa gama de possibilidades que a senhora colocou aqui, que não cabe mais a mim entrar com outras questões, que eu acho que foi bastante esclarecedor. E aí, para gente ir finalizando, né? O que fazer caso identifique se está bebendo em excesso no isolamento social? Onde procurar ajuda nesses casos, aqui na cidade de Araraquara? Então, Paulo, eu acho que esse você pode ajudar mais ainda do que eu, que você trabalha nessa área e vai poder orientar com mais precisão. Eu tenho os endereços, se alguém me perguntar, mas você está dentro desse sistema. Então, eu gostaria que você orientasse, porque eu acho isso fundamental, né? Quem que eu vou procurar? Como que eu vou me preservar? Porque eu também não quero ficar expondo isso para todo mundo, não é? Okay. Às vezes eu tenho um amigo que é legal, mas como fazer isso? Ok, obrigado aí pela oportunidade, professora. Então, onde procurar ajuda? Né? Percebeu que está bebendo em excesso, ou algum familiar está bebendo em excesso? A gente tem os equipamentos da saúde aqui, que são geridos pelo SUS, os equipamentos do SUS, onde a gente não paga nada por isso, né? Então, a gente pode procurar todo e qualquer posto de saúde do bairro, né? A enfermeira vai receber, vai fazer o atendimento, o médico vai fazer o atendimento, vai acolher, vai ver a demanda, diante da demanda,
vai encaminhar essa pessoa para o local adequado, porque eles sabem como está sendo o funcionamento desses serviços aí em período de pandemia. Então, primeiro, todo e qualquer posto de saúde, que todo bairro tem posto de saúde. Segundo, aqui na cidade a gente tem o CAPS-AD, que é o Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Droga, que fica na Avenida Sebastião de Almeida Machado, o número é 493, aqui no Santa Angelina, pertinho da Escola JBO, que funciona das 7 da manhã às 19 horas, tá? Só na quarta-feira que ele fecha às 18. De segunda a sexta ele funciona, das 7 às 19, mas na quarta-feira ele fecha às 18. E o telefone de lá é 3322-3329. A gente tem o CAPS 2, que é onde eu trabalho, e aí que eu queria diferenciar, o CAPS 2 a gente só trabalha com patologias mentais, tá? Sem uso de substância psicoativa, ou seja, sem uso de álcool e outras drogas. Mas se ligarem no nosso CAPS, a gente vai orientar onde procurar, a gente vai orientar, vai passar o telefone desses locais que trabalham aí com essa demanda. Então, também não tem nenhum problema de ligar no CAPS 2. A gente só não vai atender porque existe um equipamento adequado de profissionais especializados que trabalham com essa questão, que é o CAPS-AD, mas nada impede da gente orientar, seja por telefone ou seja a pessoa indo lá. E aí o CAPS 2 fica na Avenida José Zilioli, né, 491, Roseiras, e o telefone de lá é 3324-7266. A gente tem também o Centro de Referência do Jovem e do Adolescente, que fica aqui na 36, próximo ao ginásio de esportes, né? Fica junto com a Secretaria Municipal de Saúde, funciona das 7 às 19 e o telefone de lá é 3333-5255, que pode estar indo lá, que vai receber as orientações, como também pode estar ligando, que vai receber as orientações, e se for caso para ser atendido lá, essa demanda ela vai ser atendida. Além disso, nós temos também o atendimento psicológico por telefone, que é um trabalho que foi inserido justamente agora, nesse período de pandemia, que é um trabalho gratuito, oferecido pela Prefeitura Municipal de Araraquara, né, onde eu posso estar ligando no telefone 3305-5609, que funciona de segunda a sexta-feira em horário comercial, das 8 ao meio-dia e das 14 às 18 horas. Então, temos equipamentos aí, né, proporcionados pelo SUS, e, além disso, a gente tem os consultórios particulares dos colegas que trabalham aí também com essa questão, para aquelas pessoas que têm condições e que não queiram procurar aí o serviço público. Não sei se respondi, professora, mas são esses serviços que a gente tem aqui na cidade. Sim, okay? Eu acho, e tem algumas ONGs também que colaboram, né, que podem fazer, apesar de estarem mais voltadas à dependência, né? Eu acho tem o próprio Tomado, né, oferece esse suporte de orientação, onde procurar, né? Acredito que o Tomado orienta. Nós não fazemos diretamente, né? Durante a semana nós foi produzido um vídeo em que ao final tem esses dados todos dessas instituições, das públicas e das instituições, das ONGs que oferecem esses atendimentos, né? O NA, o Amor Exigente, que também faz esse tipo de atendimento, principalmente para as pessoas que já estão com problemas também, né, já mais definidos, né, então, e também tem projetos de prevenção, mas nós estamos tentando fazer isso, colocar disponível para ter um acesso mais fácil. Na página da prefeitura tem também essas informações. É possível buscar na página da prefeitura. Okay, eu não estou com o link aqui, por isso não passo. Tá? Não sei se alguém está aí, pode colocar.
Ok, professora. Eu só queria aproveitar, né, que esse espaço é um espaço democrático, até para fazer uma reivindicação aí, a prefeitura municipal, junto ao pessoal da comunicação, ao pessoal que trabalha aí com as políticas relacionadas à questão da prevenção do uso de álcool, eu acredito que nesse momento a prefeitura tem que fazer uma ação, né, televisiva, informando a situação sobre essa questão da prevenção do uso de álcool nesse período de isolamento social. Apesar da gente utilizar bastante as mídias sociais, mas eu ainda percebo que, né, a mídia televisiva ela ainda tem um poder muito grande, sobretudo nessas questões. Então aí fica a dica, né, Edinho, se você ouvir, fica essa reivindicação, né? Eu acho que é algo construtivo, não é uma crítica, né? Seria algo a mais para a prefeitura estar fazendo, porque a gente vem percebendo uma crescente de pessoas nesse isolamento social que vem cada vez mais aí tendo um consumo excessivo de álcool. Então, é uma dica aí. Estou à disposição, se quiser entender um pouco melhor essa ideia, basta me ligar, basta me procurar aqui, né, que a gente pode pensar junto em ações televisivas para atingir aí a população de Araraquara de uma forma mais contundente e satisfatória, né? Então, eu concordo com o que a colega colocou. Ainda falta muito isso no que diz respeito à parte televisiva. E eu acho que a prefeitura ela tem esse papel aí também. E aí, professora... Eu vou colocar no Comad, eu acho que essa é uma coisa importante, e você tem, a televisão, ela tem acesso a pessoas que muitas vezes não têm acesso às redes sociais, né, e é importante, sim, eu acho que são dados até para ter matérias dentro de jornais também, né, já que a gente também tem amigos jornalistas aí, para chamar a atenção sobre esse uso e as orientações de profissionais. É importante, sim. Eu vou colocar, viu, Paulo, em relação a isso, levar sua sugestão para o conselho. Ok. Eu gostaria de agradecer a todos os internautas que permaneceram conosco até agora, né? A gente manteve aí o número de pessoas, o que é extremamente gratificante, mostra o quanto que foi produtiva essa roda de conversa. Agradeço aí a todos os internautas que contribuíram de alguma forma para esse debate, para essa reflexão, pela paciência que tiveram conosco, né? E eu gostaria de, antes de finalizar e antes da professora fazer as considerações finais, de convidar os internautas para amanhã, dia 9/7, às 19 horas. A gente vai ter uma live onde a gente vai falar sobre o tema do veganismo e do vegetarianismo. Então, o título da live é Desmistificando o Veganismo e Vegetarianismo, Impactos no Meio Ambiente, nos Animais e na Saúde. Então, essa live conta com a contribuição da Gabriela Barbosa, que foi minha aluna, que é Belo Pierce, e é vegana ativista, e do meu colega, psicólogo de Caxias do Sul, o Fabian Reis, que é psicólogo clínico e vegano ativista também. Então, fica aí o convite para amanhã, né, vocês também participarem dessa live, que é tão importante assim como todos os outros temas. Então, eu conversei hoje, né, com a minha querida amiga, a professora doutora Miriam Onofre, né, que trabalha no Serviço de Medicina Bucal da Faculdade de Odontologia de Araraquara, Unesp, e é membro aí efetiva do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, o COMAD, aqui de Araraquara. Então, professora, muito obrigado pela contribuição, foi extremamente gostoso e prazeroso esse bate-papo, né? E eu agradeço de coração essa contribuição e deixar claro que eu estou à disposição caso algum dia vocês precisem do meu trabalho, né? E agradeço aí imensamente a sua colaboração. Fique à vontade aí para as considerações finais, para a gente finalizar aí mais um bate-papo que foi extremamente prazeroso, pelo menos para mim. Com você. Bom, Paulo, eu só tenho a agradecer, e para mim também foi extremamente. Agora que eu vi o horário, nossa, eu não vi o tempo passar realmente. Eu acho que essa oportunidade
foi super importante, feita de uma forma descontraída, num outro formato, que não o da palestra formal, né? Para mim foi super importante, espero que a gente tenha levado conhecimento e esclarecimento para as pessoas que participaram, para quem vai ainda participar ou assistir essa live depois, né? Lógico que você está convidado, você está convocado para continuar colaborando conosco. Você é maravilhoso, né? E sempre que você está presente, é isso, é uma facilidade no acesso, na humanização, em relação ao que você traz. Então, assim, e que eu espero que esse trabalho continue independente da pandemia, essas lives, porque está sendo muito bom, um assunto muito importante. Os assuntos são muito importantes em relação ao que você tem trazido. Tá? Então, eu agradeço a todos que estiveram presentes, tivemos amigos, participantes, professor Marcelo, que também é do Comad, que faz parte, tem o Pensad, então, que ele colocou o link, aproveitem, porque lá tem bastante informações sempre atualizadas, é uma fonte confiável, para a gente não ficar aí nos fakes da vida, né? Eu também estou à disposição, né? Vocês me acham no Insta, me acham no Face, Miriam Onofre, Miriam.onofre no Insta, para fazer qualquer tipo de questionamento, de consulta, né? A gente está à disposição e essa sugestão sua eu vou levar para o conselho, eu acho importante, né? Agradeço também aos amigos que estiveram presentes, né? E fazendo perguntas, se colocando, né, ao Gui, a Vanessa, a Shirley, a Cláudia, a Elaine, né, que eu não estou vendo quem está presente, só do que você falou, né, mas agradeço a todos, o Márcio também, que fez questionamentos, então agradeço a todos que estiveram aqui e colaboraram, né, nessa live aqui. Para mim estou extremamente feliz, viu, Paulo? Então, muitíssimo obrigado, beijo no coração de todos. E um super Beijão. beijo, Miriam. E se cuidem, Obrigado, né? Fiquem em casa, se sair, se saiam só se for necessário, e usem máscara e álcool gel. Não precisa tomar todas, porque não vai proteger do vírus. Beijão para todos. Beijão. Fiquem com Boa Deus, tá? noite. Boa noite.